bom dia! Deus abençoe muito você, Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua jornada, todo o seu dia que vai ser iluminado e abençoado, uma nova semana que o Senhor nos concede, minha gente. Dia 13 de janeiro, segunda-feira, primeira semana, minha gente, do tempo comum. Voltou a cor verde, minha gente. Tempo comum, vamos explicar um pouquinho para você o que é um tempo comum. E, aliás, nós temos a nossa jornada de liturgia. Lá a gente explica com detalhes. Então, mas eu vou dar uma palhinha, como a gente diz assim, uma palhinha para você entender o que é esse tempo comum. No tempo comum, a igreja nos convida a viver e aprofundar o mistério de Cristo no cotidiano da vida. Esse tempo litúrgico, que se estende fora das grandes celebrações do Natal e da Páscoa, é caracterizado pela cor verde, simbolizando esperança, crescimento espiritual e a vida que floresce na fé. Durante o tempo comum, a igreja nos orienta, primeiro, a meditar sobre a vida pública de Jesus. Os evangelhos proclamados mostram os ensinamentos, milagres e ações de Cristo, revelando o reino de Deus. Segundo, crescer na vivência da fé. Este é um tempo para aplicar os ensinamentos de Jesus em nosso dia a dia, aprofundando a relação com Deus e com os irmãos. E terceiro, fortalecer a vida comunitária. A liturgia nos motiva a participar ativamente da vida da igreja, seja no serviço, na caridade ou na evangelização. E quarto, testemunhar o reino de Deus. O tempo comum nos lembra que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, levando os valores do evangelho para todas as áreas da vida. Mais do que um período ordinário, é um tempo comum. O tempo comum é uma oportunidade para vivermos extraordinariamente nossa fé no dia a dia, crescendo em santidade e testemunhando Cristo em todas as circunstâncias. Então, bem-vindo a esse novo tempo, tempo comum. E é claro, vamos abrir o coração nesse tempo comum para juntos ouvirmos e meditarmos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os outros empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, neste evangelho, Jesus começa seu ministério público proclamando: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Em seguida, chama os primeiros discípulos, Simão, André, Tiago e João, convidando-os a segui-lo e se tornarem pescadores de homens. Eles imediatamente deixam tudo para seguir Jesus, mostrando a prontidão e a confiança no chamado do Mestre. Os pontos principais do texto de hoje. Primeiro, o anúncio do reino de Deus. Jesus chama a conversão e a fé, pois o reino já está entre nós. Segundo, o chamado dos primeiros discípulos. Jesus convida pessoas comuns a participar da sua missão, transformando suas vidas. E terceiro, a resposta imediata. Os discípulos deixam tudo para seguir Jesus, demonstrando fé e disponibilidade. 3 dicas práticas para colocarmos hoje esse evangelho em ação. Primeiro, escutar o chamado de Deus. Esteja atento às situações e pessoas em que Deus pode estar chamando você para uma missão ou mudança de vida. Segundo, cultivar a prontidão. Confie em Deus e esteja disposto a abandonar aquilo que o impede de seguir Jesus mais plenamente. E terceiro, viver a conversão diariamente. Busque alinhar suas atitudes e escolhas com os valores do reino de Deus por meio da oração e do arrependimento. Como conclusão de tudo isso, o texto de Marcos nos desafia, minha gente, a responder com prontidão ao chamado de Jesus, deixando para trás o que nos afasta do reino de Deus. Assim como os primeiros discípulos, somos convidados a confiar no Senhor e a participar de sua missão de levar a boa nova ao mundo.
que possamos viver com fé, disponibilidade e coragem para seguir Jesus em todos os aspectos de nossa vida. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Glorioso Deus, depois de encerrarmos a meditação desse Evangelho, como isso nos faz bem, como isso alimenta a nossa jornada, o nosso dia. Agora, Senhor, invocamos a Tua bênção sobre esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai-vos, Senhor, abençoar, santificar, purificar e que ao tomarmos mais uma vez desta água, desse sacramental, sejam derramados sobre cada uma de nossas vidas todas as bênçãos, as graças, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, que Deus abençoe. Tenha um excelente dia e não esqueça, tarefinha, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.